Lá nos Estados Unidos eles estão cortando verbas da educação, né? Só que isso não é muito bom fazer isso agora, né? A questão dos Estados Unidos não é essa. A questão dos Estados Unidos é o volume de dólar que foi gasto com a guerra durante o coronavírus e com a guerra das criptomoedas, tá? O problema hoje se chama criptoativos, moeda digital. Então, e além do que, o dólar, a moeda chinesa, a moeda brasileira e a moeda a russa e o euro, né? Então a gente tem uma questão de moedas globais. O volume de dólar no planeta e as reservas que tem certos planetas, tem 5 dias que eu não durmo, que os países têm. Por exemplo, você tem que ver assim, quais os países que usam o dólar como moeda principal, além da sua moeda. O volume de dólar que tem esses países hoje. Cada banco central do mundo pode emitir um relatório a pedido, por exemplo, do Banco Central americano, né? O que nós ganharíamos com isso nesse sentido? Aí a pergunta é: porque se o mundo tem uma reserva de dólar e uma reserva de moeda chinesa, os bancos centrais têm que contabilizar isso e tem que ganhar também com esse favor que o dólar faz para o país, ou o real, ou a moeda chinesa, ou a moeda russa. Tá, o volume de moeda. Saber esse motivo, essa quantidade, muda tudo. Por exemplo, aqui na América Latina, o ideal é que o pessoal da América Latina negociem também com o real brasileiro. Isso para que nós sejamos mais fortes entre nós. Isso é o meu conselho, né, pessoal? Yara. E eu estudei economia, mas, gente, eu não tenho diploma não, sabe? Eu não sei nem onde que tá. Eu não tive muito tempo, porque eu tive que ficar aqui, né, ajudando vocês em segredo. Tá, então o que é possível fazer? Agora não é um momento de crescimento do mundo, agora é um momento não é recessão, mas é um processo, a festa de venda já acabou, porque foi um pico de prosperidade, né? Onde o volume de mercadorias, as novidades eram muitas. Agora tem uma produção muito grande, tem um estoque elevado, os países, a produção agrícola já está no seu pico, não conseguimos mais aumentar a produção por questões ambientais, né? Agora o momento é usar o que você tem, como recuperar 370 bilhões de dólares de um estado e mais o dinheiro que foi gasto na guerra. Como você faria isso acontecer? Se alguém tivesse me contratado, né, dos Estados Unidos, eu estaria lá nos Estados Unidos. Se algum partido americano me bancasse, eu, Yara Soares Fonseca Souza, brasileira, estrangeira nos Estados Unidos, se eu estivesse lá hoje e eu tivesse sido eleita para o Senado, porque eu posso ser política lá, né? Nos Estados Unidos como estrangeira,
casos especiais de uma pessoa muito querida nos Estados Unidos, no caso eu e Yara. Eu poderia falar outras coisas com vocês, mas não acredito que conquistar Groenlândia, anexar Canadá, isso está fora de cogitação. Os Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, ali tem alguns estados. Então, o pessoal que mora em estados, eu não sei onde que passam os tornados ou as tempestades ali, essas pessoas têm que se mudar desses estados. Vocês têm que entender a realidade dos fatos que nós estamos vivendo em um contexto ambiental onde a vida de vocês vai ser ceifada, né? Então, esses estados que têm muito tornado, muita tempestade, esses tornados só servem para produção agrícola, extração, outros processos, mas para ter cidades assim, as pessoas têm que se adaptando, se transportando, saber a informação. Então, os estados do interior que não tem esse tipo de evento climático, eles vão começar a ganhar notoriedade nas próximas décadas, né? Se Jesus não voltar. Então a gente tem uma questão de estoque e um processo de venda de produtos, tem um desaquecimento da economia, um processo de vendas mais lento. Por quê? Ou o mundo entende que a África, né, e outros países pobres são um mercado consumidor e envia, né, por exemplo, quando a China quer vender um produto, os seus produtos para um país, para a gente aprender como é que trabalha, ela envia executivos até aquele país. Ela sabe o idioma daquele país, ela invade as redes sociais com, por exemplo, aparelhos baratos, né? Onde as pessoas possam ter acesso àquele produto. Tem casos que a China doa isso, tá? Como é que a logística do mundo se comporta? Então, a logística do planeta, ela mudou e eles não entendem que tem lugares que não chega de barco, né? Que não chega de navio. Tem lugares que a infraestrutura mundial ela precisa ser remodelada, né? As estradas, os trens, essa nova forma de negociar, né? Por exemplo, se tivesse um consórcio a nível mundial, onde os países se reunissem em torno de uma política global de comércio e exportação, onde pudesse ter linhas ferroviárias que passasse tanto o transporte de passageiro como o transporte de cargas, rede de ferrovias, estradas ou outra forma de transporte que seja útil na questão do comércio global. E a questão é que existe o dinheiro parado, os milionários que deixam o dinheiro parado. Os Estados Unidos têm que cobrar os impostos, né? Não acho bom prender a pessoa porque a pessoa não pagou, por exemplo, imposto de renda, nada disso. Eu acho que é útil confiscar um bem em vez de prender o indivíduo, né?
Então a lei nesse sentido precisa mudar, né? Como é que você vai prender um empresário porque ele não pagou os impostos, né? E tem a questão do Elon Musk, que está aí no cargo, né? Só que o pessoal fica usando essa situação para ganhar dinheiro às custas na bolsa ou nas criptomoedas, né? Para eles isso é um jogo, vocês não podem cair na deles não, entendeu? Então coisas relacionadas ao uso de transportes, né? A mobilidade urbana e os países que ninguém enxerga. Agora é a vez da África. A vez da África no sentido que nós temos que trabalhar com a África. Se as pessoas pudessem, eles deixariam os negros passarem fome e até todos serem mortos e não haver nenhum negro para que as pessoas não pudessem mais olhar para eles. Então, essa visão que ali não tem dinheiro, essa visão precisa ser mudada. Ali é um mercado consumidor em potencial crescimento e que precisa de executivos, precisa literalmente, né? As empresas precisam enviar seus executivos até ali, contratar pessoas que vivem ali, né, para trabalhar junto com a equipe dos países e trabalhar com uma forma de venda. Como é que nós vamos vender para essa gente? E de que forma? Como nós podemos domesticar esse mercado consumidor? Porque ali a compra ela não é de modo digital. A compra ela é no dinheiro, né? E a questão que lá não tem bancos, tá? Não tem bancos. E lá não vai funcionar dessa questão de mercado de banco digital, porque lá não tem torre de telefonia, não tem sinal, não tem internet. E isso é uma falha, por exemplo, de países como Brasil, Estados Unidos, porque nós com tanto de empresas que nós temos de telefonia, por exemplo, se eu fosse dona da Oi, eu ia mandar minha empresa lá para países da África, ia fazer um acordo com os países, instalar torres de telefonia, entendeu? Nesses lugares, porque é necessário e não tem banco, entendeu? Então aí nós temos uma visão que o dinheiro vai ser criado ali, entendeu? E esse é o medo deles, que o dinheiro nasça na África. Então se eu fosse falar assim, como uma voz, um conselho de Deus, eu acho melhor vocês ir entendendo que vocês vão ter que negociar com os negros, com a África, né? Com os países árabes, porque não são todos que são ricos. E os melhores para isso, para esse trabalho, são as pessoas que são cristãs, né? E evangélicas. Primeiro, porque eles sabem os outros idiomas, porque não tem preconceito religioso, né? Tratam todas as pessoas bem. E embora seja perigoso para os cristãos, eles são os que melhor se adaptam e conseguem ter uma força de venda, fala network, fala um espelhamento, um engajamento ali naqueles países. Então é isso que está acontecendo agora. Só que é de uma forma lenta,
Agora vamos dizer que o mundo está crescendo 20%, entendeu? É uma escala lenta, mas a gente já chegou, a gente vendeu muito, é como se a gente tivesse crescido assim, 70% de uma vez, aí depois está estabilizado, entendeu? Tem que taxar as empresas de armamento de guerra, as empresas de guerra têm que pagar um imposto maior, né? Tem que cobrar isso das empresas de guerra, isso tem que ser votação do Congresso americano. E ver as reservas que o mundo tem das moedas de cada país é importante, você vai entender o processo todo. E mudou a figura de onde está o dinheiro, né? E assim, olha só, o mundo tem as reservas digitais de dinheiro e isso não é contado, entendeu? No Banco Central dos países. Se houvesse um banco, exatamente, isso está em oculto. E as criptomoedas também, não tem gráfico disso, não tem nenhum detalhe, entendeu? Se pudéssemos ver isso nitidamente, eu acho que a gente ia levar um susto muito grande, tá entendendo? E tem os países que vocês não sabem que tem reserva de dólar, né? Por exemplo, o Paraguai aqui tem reserva de real, entendeu? A Venezuela aqui tem reserva de real, né? O Peru aqui tem reserva de real, né? A Colômbia tem reserva de real, porque tem negócios conosco. Por exemplo, quando vai um caminhoneiro levar uma carga, o pagamento ele é feito com dinheiro digital, no pagamento no banco, sim, mas ele também é feito com dinheiro, que é o dinheiro físico, é pago em real. Então, nos países da América Latina que nós temos que ter os bancos para atender esse mercado. Um banco brasileiro que seja, por exemplo, Banco do Brasil, Brasil América. Eu queria isso com uma configuração diferenciada, que trabalhasse com o real, com a moeda do país local e com o dólar ao mesmo tempo e com a moeda chinesa, que já é o caso, entendeu? Lá na Rússia tem um problema também, que são muitos países, a moeda tem um valor diminuído. E na Ucrânia? A Ucrânia tinha que ter uma moeda equiparada com o euro. A Ucrânia vende gás para a Europa. Como que a gente transforma isso? Isso é uma reforma a nível de especialistas de alto nível. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. A guerra tem que acabar. Se a guerra não acabar, o mundo vai entrar em um colapso de recessão. O Putin, você tem que parar a guerra. Eu peço aos comandantes que parem a guerra. Por favor, parem a guerra. Dentro da Rússia tem tantos recursos minerais. Tem terras geladas na Rússia, tem tanto recurso mineral, isso podia ser insumos agrícolas de alto potencial. Né? Em todo lugar tem isso, Yara? Tem, mas igual aos especialistas da Ucrânia, em nível químico e técnico e laboratorial para a criação de insumos agrícolas não há. Entendeu? E esse conhecimento é o que os diferencia
Não é nem a questão das reservas de minerais ali. É os técnicos deles, entenderam? Não há nem comparação a nível de criação de insumos agrícolas, são os especialistas da Ucrânia. Esse é o dom deles. E aí, olha só para você ver, esse conhecimento, ele tinha que ser catalogado, tinha que ser protegido, né, a nível global. Conhecimento de criação de insumos agrícolas. Essas faculdades não podem ser atingidas de maneira alguma, porque senão perderia-se em uma imensidão de papéis, de invenções, de fórmulas, né? Então a questão é essa. Então, a mesma quantidade de minerais, e isso porque a Ucrânia ela já está no quase, está faltando o quê? Quantos por cento de minerais para acabar? 30, né? E a Rússia tem uma reserva enorme debaixo do gelo. Então, as áreas, por exemplo, de mineração, em vez de jogar aqueles resíduos fora, esses resíduos podiam virar insumos agrícolas, né? Então, uma política nova de mineração e exploração de recursos minerais, né? Aquilo ali não é lixo ou terra que não pode ser aproveitada. Ali tem várias outras coisas naquela terra que são úteis do ponto de vista produtivo, né? E como extrair isso? Aí, se matar, por exemplo, na guerra, os especialistas ucranianos, como é que vai fazer? Porque o ideal seria um intercâmbio entre as equipes. E ainda tem a equipe brasileira, por exemplo, e tem as equipes chinesas que podem ajudar muito na questão da mineração, da questão de seleção de minerais de terras onde há mineração. Por exemplo, aqui no Brasil, em vez de fazer essas barragens, é lógico que a terra tem que ficar ali, mas eu estou falando de uma questão de aproveitamento de minerais para ser insumos agrícolas. Esse potencial, ele não é explorado, ele não é visto e uma quantidade enorme de produtos. Você vai retirar aquele produto, mas a terra vai ficar. Você joga de novo a terra, fica só com aqueles minerais. Uma quantidade determinada, porque não pode ser tudo. Qual a quantidade certa que pode ser extraída daquela quantidade, daquele volume? Para que o meio ambiente também não sofra e a terra também não fique muito empobrecida e possa se recuperar posteriormente. Também nos Estados Unidos tem essa questão, que as áreas tem que ser taxado, tudo os impostos tem que ser taxados, né? E o momento é que agora o mundo já vendeu bastante produtos, agora o mundo está assim, nos 20%, vendendo 20%, 20%, 20%, 20%. Só vai melhorar quando o mundo começar a trabalhar com a África, com a Etiópia. E sabe o que era? Tava todo mundo bem, né? Era para ficar todo mundo de boa. Mas aí eles inventaram um vírus, uma guerra e outra guerra. E a Rússia tem que parar agora, entendeu? Eu recomendo aos senhores que vocês parem.
o que nós temos que fazer? Eu acho que o Brasil podia fazer um acordo, por exemplo, com o Haiti para plantio de cana, de açúcar, por exemplo, de terra alagada, produção de eu acho melhor cana de açúcar, né? Porque o território é pequeno, mas isso ia ajudar. Por exemplo, o Haiti tem o que aquela terra ali tem de tão preciosa? A pergunta é essa. Entendeu? Alguém já parou para perguntar, para fazer uma avaliação daquele solo? Uma terra preta, né? Estranha, não é? Por exemplo, as áreas de vulcão. O que pode ser aproveitado dessa coisa toda, desse resíduo? Então, se isso for usado seria muito pouco, né, no caso, ou seria muito. Para questões agrícolas, como seria usado? E a questão nem é essa. A guerra do mundo hoje é arborizar, mas retirar as pessoas dos locais de extremo calor. Do nada, um país ficar com tantos graus que as pessoas vão morrer ali dentro, né? Então, a política do mundo tem que mudar. Essas pessoas... há um movimento silencioso onde o mundo está construindo cidades, né? Cidades de refúgio, por causa do calor, das guerras. Então, você está vendo um êxodo global, onde o mundo não tem mais religião ou fronteiras. As pessoas têm... eles são membros, não é da religião, eles são membros da paz. Então eles estão se mudando e procurando se ver livre do fanatismo religioso, né? Mudando-se para cidades de refúgio. Tem a questão desses lugares que são muito quentes, essas pessoas estão morrendo, né? Essa é uma preocupação grande e essas pessoas precisam sair e ser retiradas de lá. Se eu conseguir ser alguma coisa aqui no Brasil, seria bom, né? Eu não posso ajudar porque, por exemplo, se eu fosse lá na embaixada americana, eu não chegaria nem perto, porque na entrada lá tem um guarda terrível. Entendeu? É invisível. Aqui é muito burocrático, tudo é burocrático. Não funciona como vocês pensam. Eu não tenho nenhum advogado, não tenho condição financeira. Eu nunca recebi dinheiro, por exemplo, dos Estados Unidos, de ninguém. Ninguém nunca me deu nada. Nunca nem pagou um almoço para mim, entendeu? Nunca ganhei um carro. Nunca ganhei nada de ninguém. Tudo que eles fizeram foi me hackear, me obrigar a dar conselho aqui, né? E o que eu posso fazer agora? Você tem que esperar. Sabe o que você vai fazer agora? Você tem que só esperar. Entendeu? Você está entendendo? A pessoa, igual nos Estados Unidos, teve o castigo de Deus ali, na Califórnia. Queimou aquele tanto de casa, 370 bilhões de prejuízo.
Se alguém pudesse me pagar, esse seria meu salário. Por exemplo, a internet ela tem que pagar os devidos centavos para o Estado. Israel, por exemplo, deveria receber de todos os criadores da internet um imposto, né? Porque foi um israelense que criou isso. E isso foi criado ainda na época do Holocausto, gente. Pra vocês terem uma ideia do nível intelectual daqueles caras. E a questão de ter executivos, né? E fazer uma campanha de aceitação e convivência. Porque para eles, vocês brancos são feios, entenderam? A França ela tem o hábito de só explorar, né? Os países. Me dá, que aqui não tem nada. E agora é o contrário, viu? Agora os franceses têm que ir para esses países, têm que investir lá, porque é lá que está o dinheiro. Entenderam? Então a Europa ela tem uma amizade com os africanos, né? Então tem que usar isso a favor, porque o negro é a cor do poder, né? O negro tem o poder hoje, o negro tem o dinheiro, e é de dinheiro que o branco gosta, né? O potencial agrícola da África é enorme. O Brasil tem que ter fazendas na África, tem que arrendar fazendas, né? Por exemplo, se o Brasil arrendasse fazendas na África e plantasse um volume de cana-de-açúcar, o Estado. Então o mundo tem muita comida, mas eles não sabem para onde vender essa comida, né? Então é um ciclo rápido, mas aí todos os países têm que estudar a logística da coisa. O mercado interno está abastecido? Qual a nossa deficiência hoje de proteína? Como que está o mercado interno? E nós temos que avançar em que sentido? Quais os países nós podemos construir uma base logística? Então agora que o mundo está parando a guerra, o investimento ele vai ter que ser feito de uma forma lenta, né? 10%, vai investindo. Agora, se tirar da educação, vai ficar um pouco complicado, né? Porque vamos pensar que tem fraude na questão da educação? Tem. Mas isso aí são casos isolados e tem que ser estudado, investigado, como que está sendo passado esses recursos, cada estado. Isso é trabalho para os governadores e eles não estão fazendo isso, né? Mexer com isso é fácil. Se não mexer, você vai rodar. Ou seja, é bom você investigar sim. E essa questão de matar prisioneiro para ganhar esse tanto de dinheiro, isso é muito triste, gente. A que ponto que chegou a justiça? E uma crítica aqui, eu acho que é El Salvador, né?
esse presidente que está aí, uma hora ele vai sair daí, sabe? Eu não acredito que é só essa prisão aí que dá esse tanto de dinheiro para o estado do El Salvador. E aí, o que acontece? E essa prisão de El Salvador, ela foi usada assim, ó. Ela pegou dinheiro do tráfico de drogas, construiu a prisão, esse dinheiro, essa construção foi superfaturada e esse dinheiro entrou no caixa do estado de El Salvador. Sim, bilhões. Aí com isso, a rota de tráfico de drogas mudou, não é mais em El Salvador. A rota de tráfico está polarizada. Então significa que em El Salvador não tem mais o dinheiro do tráfico, né? Não tem mais o dinheiro do tráfico. Esse país ele é turístico. Então, o problema é que não tem emprego em El Salvador, né? E a força toda, quem tem não é o presidente, quem tem é os presos. Essa força toda é desses homens, né? Então não tem emprego em El Salvador. É um país turístico e agora virou um país que aceita presidiários para... É uma empresa agora de presídio. Mas ao mesmo tempo é um exemplo para o mundo, porque mostra como foi feita a engenharia da coisa. Isso mudou a visão, né, dos estados, do mundo, e não tem emprego. E a política habitacional é péssima. Não tem casas para as pessoas pobres e ao mesmo tempo tem a disparidade da riqueza. Lá tem alguns bancos digitais que atuam em outros países e esse dinheiro dos bancos digitais vai para lá, né? Então o Banco Central de El Salvador pegou o dinheiro do tráfico, jogou no caixa do Estado e ficou por isso mesmo. E a rota do tráfico mudou, então o caixa de El Salvador vai ficar sem dinheiro agora. E tudo isso, querida, é uma ilusão, tá entendendo? E eles estão presos, eles precisam ser libertos. E El Salvador tem portos, né? Que do ponto de vista estratégico e logístico, para alguns casos é interessante. E nosso foco é países caribenhos como mercado de carne, vegetais, perecíveis e industrializados. E o maior mercado global é a África, sem dúvida nenhuma, mas eles não enxergam isso, porque lá não tem banco e não tem rede de telefonia. E não tem estrada, não tem ônibus, não tem carro e também não tem bicicleta. E não tem micro-ondas, nem air fry, nem geladeira, e não tem rede elétrica, não tem indústria, não tem fazenda de energia eólica, não tem energia solar, o que deveria ter com tanto sol que tem.
não tem captação de energia térmica através da areia ou do solo. Se alguém puder inventar isso para mim, muito obrigada. E o motivo é esse.